Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de inflamação. Falaremos hoje sobre modelos experimentais de inflamação. Para quem ainda não conhece, a gente está seguindo e explicando aos pouquinhos o livro de patologia do Boglioli. Então, essa é uma das aulas da playlist de inflamação, que é o quarto capítulo do livro. Se você gosta desse conteúdo, curte, comenta, compartilhe, segue o canal, para que possamos continuar fazendo esses conteúdos. Não é uma aula com o professor mostrando lousa, etc. É praticamente uma apresentação em que a gente explica um pouco melhor cada parte do livro, bem esmiuçando, para ficar um pouco mais compreensível. A compreensão aprofundada do processo inflamatório depende fundamentalmente do desenvolvimento e aplicação de modelos experimentais bem estabelecidos. Esses modelos permitem a análise controlada de fenômenos complexos, possibilitando o estudo qualitativo e quantitativo das diferentes etapas da resposta inflamatória em condições reprodutíveis. Os principais tipos de modelos experimentais. As características essenciais. Os modelos experimentais da inflamação baseiam-se na indução controlada do processo através de agentes simples e bem caracterizados. A escolha criteriosa do agente indutor, do local anatômico e da espécie animal permite a avaliação sistemática dos diferentes momentos da cascata inflamatória. Os agentes indutores podem ser estímulos físicos, como calor, trauma mecânico, irritantes químicos, carragenina, terebentina, produtos microbianos, LPS, componentes bacterianos, corpos inertes, parafina, talco, e agentes imunogênicos, como proteínas e heterólogas. Agora vamos falar do modelo de inflamação na pata do rato. Inicia-se na indução da injeção de carragenina na pata posterior do rato, provocando a resposta inflamatória aguda, localizada e quantificável. Tadinho do bichinho, né? Mas é assim mesmo. Avaliação volumétrica. A medição seriada do volume da pata por pletismografia, permitindo a quantificação objetiva do edema inflamatório. A canulação vascular. Acesso direto à artéria e veias femorais para administração de substâncias e colheita do sangue venoso. E análise histológica, o estudo morfológico detalhado de exudato celular e alterações teciduais em diferentes tempos experimentais. É o tipo de assunto que você não encontra muito no YouTube, em vídeos por aí, porque explica como que é feito literalmente o estudo em animais, que é o estudo um pouco depois do in vitro. Ele já é um estudo em vivo. Então, é lógico, né? A gente não está indicando ninguém a fazer isso em casa. É para vocês entenderem como é feito o estudo em vivo para entender como que acontece a cascata de inflamação. Agora vamos falar das inflamações em cavidades. Existem cavidades naturais, por exemplo, a administração de irritantes químicos na cavidade pleural ou peritoneal, pleural, pleura do pulmão, ou peritoneal, peritônio, abdômen, constitui um método elegante para o estudo do exudato inflamatório. Este modelo permite a colheita direta e a quantificação precisa dos componentes líquidos e celulares da resposta inflamatória. Vantagens: o acesso é fácil, grande volume de exudato e a análise bioquímica e celular detalhada. Nas cavidades artificiais, a criação de bolsas de ar no tecido subcutâneo, ou seja, não é que está artificial fora do vivo, né? Ainda estamos em vivo aqui. Fazemos uma bolsa de ar no tecido subcutâneo por injeções repetidas, seguidas da indução do agente irritante,
que seria a terabintina. Oferece um microambiente controlado e ideal para os estudos de quimiotaxia leucocitária in vivo. Aplicação: estudo temporal da migração celular, avaliação de mediadores quimiotáticos e análise farmacológica. Modelos com agentes inertes. A parafina, por exemplo, blocos estéreis implantados por via intradérmica ou subcutânea induzem a reação granulamentosa pura, sem interferência imunológica adaptativa. O talco já usa partículas esterilizadas que provocam resposta do corpo estranho característica. Excelente para estudo do exudato macrofágico. E as lamínulas de vidro. Implantes subcutâneos permitem a análise direta da adesão celular e facilita estudos in vitro subsequentes. Esses modelos são particularmente valiosos por eliminarem a variável imunológica, permitindo estudo isolado da resposta inflamatória inata e dos recrutamentos de células fagocíticas. Esse estudo é principalmente, por exemplo, quando, nesse caso, a gente está falando de itens estéreis, né? Mas o corpo pode receber, você pisar em alguma coisa, assim, entrar um caquinho de vidro, alguma coisa dentro da pele. Às vezes ele fica completamente fechado, né? Você fecha, mas o agente ainda está dentro do corpo. Então, esse tipo de modelo com agente inerte é para entender como que os macrófagos vêm para tentar interferir nesse agente estranho dentro do corpo. Os sistemas de libertação controlada, esponjas e filtros embebidos. A utilização de matrizes porosas, esponjas de poliéster, filtros de nitrocelulose, embebidas em substâncias bioativas, constitui uma estratégia sofisticada para estudos de libertação sustentada. Esse sistema permite avaliação prolongada de fatores quimiotáticos, angiogênicos e mitogênicos. E as partículas de Cefadex, microesferas de dextrano modificado, absorvem e libertam gradualmente substâncias experimentais, induzindo a reação inflamatória localizada e persistente em torno de cada partícula. Este modelo é particularmente útil para estudo da cinética de libertação de mediadores e resposta tecidual temporal. Aplicação: quimiotaxia leucocitária, proliferação de fibroblastos. As vantagens dela é a libertação controlada e a resposta localizada. E aí a gente pode fazer análise de angiogênese e deposição matricial. Granulomas experimentais induzidos. Injeção intravenosa. A administração sistêmica de partículas de Spadex, ovos de Xistoma manzoni, que ficam retidas na microcirculação pulmonar. A retenção capilar. As partículas com dimensões superiores ao diâmetro dos capilares pulmonares são mecanicamente retidas, servindo como foco para a formação granulomatosa. Formação do granuloma. Desenvolvimento progressivo de estrutura organizada com macrófagos, células epitelioides e, eventualmente, células gigantes multinucleadas. Esse modelo permite o estudo sistemático e da evolução temporal dos granulomas e a modulação experimental através de manipulação da resposta imunitária, seja por sensibilização prévia ou por administração de fatores ativadores ou inibidores. Modelos autoimunitários: artrite por adjuvante e encefalite alérgica experimental. Artrite por adjuvante. Inoculação do adjuvante completo de Frond na pata do rato desencadeia, após 2 semanas, uma reação inflamatória poliarticular. Esse modelo reproduz características histopatológicas da artrite reumatoide humana, incluindo
a sinovite proliferativa e a erosão óssea. Já a encefalite alérgica experimental é a injeção subcutânea de proteína básica da mielina com adjuvante induz, na segunda semana, lesões inflamatórias focais desmielinizantes no sistema nervoso central. O quadro inclui paresias e paralisias progressivas, mimetizando aspectos da esclerose múltipla. Esses modelos possuem grande relevância translacional, uma vez que numerosas doenças inflamatórias humanas resultam de mecanismos de autoagressão imunitária. Modelos com agentes infecciosos. Bactérias. Infecção experimental bacteriana permite estudo na interação patogênio-hospedeiro e resposta inflamatória inata com recrutamento predominante de neutrófilos. Já no caso de fungos, modelos micóticos oferecem oportunidade única para análise de granulomas, inflamação crônica com participação da imunidade celular. Vírus. Infecções virais experimentais evidenciam um aspecto particular da resposta inflamatória mediada por interferons e linfócitos citotóxicos. Protozoários. Modelos parasitários reproduzem inflamação crônica complexa com componentes humorais e celulares proeminentes da resposta imunitária. Importante. A complexidade desses modelos advém da inter-relação dinâmica e multifatorial entre micro-organismo e hospedeiro, requerendo controles experimentais rigorosos. Técnicas de avaliação da permeabilidade vascular. Azul de tripano. Corante que se liga irreversivelmente à albumina plasmática. Em condições normais, o complexo não atravessa a parede capilar. O aumento da permeabilidade permite o extravasamento quantificável por extração tecidual e doseamento espectrofotométrico. Albumina marcada 131I. Método de precisão superior, utilizando a albumina radiomarcada. A detecção por cintilografia externa permite rastreamento temporal e espacial do extravasamento proteico no interstício inflamado. E os marcadores particulados. Partículas de carvão coloidal ou azul de monastral atravessam as junções endoteliais alargadas, mas ficam retidas na membrana basal. A visualização em preparações diafanizadas identifica precisamente os segmentos vasculares com permeabilidade aumentada. Estudo de angiogênese. Implante de discos de nitrocelulose. A implantação subcutânea de membranas de nitrocelulose embebidas com fatores angiogênicos constitui modelo padrão para estudo de neovascularização. Os vasos neoformados crescem centripetamente em direção ao estímulo, permitindo quantificação temporal e espacial. Parâmetros avaliáveis: densidade vascular por área, comprimento médio dos brotos capilares, cinética de invasão vascular e maturação e estabilização vascular. Ensaios in vitro de quimiotaxia. Câmaras de Boyden modificadas. Dispositivo com 2 compartimentos separados por membrana microporosa de nitrocelulose. Os leucócitos são colocados no compartimento superior e o agente quimiotático no inferior. Após a incubação, quantifica-se a migração celular através dos poros ou para o compartimento inferior. Ensaio em agarose. Metodologia alternativa onde se criam 2 poços adjacentes numa camada de agarose. Num poço coloca-se a suspensão leucocitária e no outro o fator quimiotático. A difusão radial do agente estabelece um gradiente de concentração. E os leucócitos migram direcionalmente através do gel, deixando rastro visível. Vantagens da câmara de Boyden.
quantificação objetiva, controle de variáveis e análise estatística robusta. Vantagem do ensaio em agarose: visualização direta da migração, análise de cinética e menor custo operacional. Granulomas isolados in vitro. Isolamento mecânico. Granulomas formados em vivo se tornam em torno de ovos de Cystoma manzoni, podem ser microdissecados e mantidos em cultura. Essa preparação preserva a arquitetura granulamentosa original. Dissociação celular. Os granulomas podem ser enzimaticamente dissociados, separando as diferentes populações celulares de macrófagos, células epitelioides, linfócitos e eosinófilos, para análise individual ou co-seletiva. Estudos funcionais. Esse sistema permite avaliar a participação de citocinas específicas, mediadores lipídicos e outros fatores na formação, manutenção e resolução dos granulomas através da adição ou bloqueio seletivo. A capacidade de manipular granulomas ex vivo revolucionou a compreensão dos mecanismos moleculares subjacentes à formação dessas estruturas organizadas. Técnicas avançadas de análise. Imunohistoquímica. Caracterização fenotípica detalhada nas células de exudato e detecção de moléculas de adesão do endotélio e leucócitos utilizando anticorpos específicos marcados. Microscopia intravital. Visualização em tempo real do comportamento leucocitário na microcirculação, rolamento, adesão firme, transmigração endotelial e migração intersticial em tecidos transparentes. Biologia molecular. Análise da expressão gênica de mediadores químicos através de RT-PCR, Norton Blot e hibridização in situ, com ênfase em citocinas e quimiocinas. Modelos genéticos avançados. Animais transgênicos. Ratinhos sobre a expressão de genes específicos permite avaliar o efeito de produção aumentada de determinada molécula. Citocina, receptor, molécula de adesão na resposta inflamatória. A comparação de animais selvagens identifica ganhos de função. Animais nocaute. A inativação gênica dirigida, gene targeting, elimina a produção de proteínas específicas, revelando a perda de função, o papel fisiológico de cada molécula no processo inflamatório e a estratégia fundamental para a validação de alvos terapêuticos. Essas abordagens genéticas revolucionaram a compreensão molecular da inflamação, permitindo dissecar com precisão a contribuição individual de cada componente da cascata inflamatória. Culturas tridimensionais e órgãos em chip. Modelos endoteliais tridimensionais. Sistema de cultura celular em matrizes tridimensionais que simulam a arquitetura vascular permitem o estudo detalhado do comportamento endotelial em condições que reproduzem melhor o microambiente em vivo. Esses modelos possibilitam análise de permeabilidade, adesão leucocitária e angiogênese em contexto mais fisiológico. Granulomas formados in vitro. A reconstrução de granulomas em sistemas tridimensionais partindo de populações celulares definidas ou induzindo a agregação em presença de estímulos apropriados oferece plataforma controlada para estudo de mecanismos da patogênese granulamentosa, sem as variáveis confundidoras presentes no in vivo. Análises ômicas na inflamação. Mais de 20.000 genes analisados. Estudos genômicos com microarrays permitem a análise simultânea da expressão de dezenas de milhares de genes durante a resposta inflamatória. Mais de 5.000 proteínas identificadas. A abordagem proteômica por eletroforese bidimensional e espectrometria de massas revela o proteoma do exudato inflamatório. Mais de 100 lipídios bioativados. Lipidômica por cromatografia
gasosa e espectrometria de massas identifica mediadores lipídicos pró e anti-inflamatórios. A integração dessas diferentes camadas de informação molecular, transcriptômica, proteômica e lipidômica, através de análises bioinformáticas, proporciona visão sistêmica de rede regulatória da inflamação, identificando novos mediadores e vias metabólicas envolvidas na resolução do processo inflamatório. Temos aqui um gráfico da inflamação aguda por calor e a evolução temporal. A queimadura experimental na pele do rato, podia ter usado a minha pele, porque eu tô brincando, gente, eu me queimei aqui um tempo, nossa, enfim. A queimadura experimental na pele dos ratos demonstra a sequência característica da inflamação aguda, vasodilatação imediata, seguida por edema progressivo e infiltrato leucocitário, máximo de 6 a 24 horas, com resolução gradual e período de reparação após 48 a 72 horas. Esse modelo permite documentar todos os sinais cardinais da inflamação. Agora vamos analisar rapidamente o quadro. Temos 3 linhas principais. A azul bem escura classifica o edema. O edema na 0 hora da inflamação aguda, né, no 0, ele vai para 60 em edema até uns 85 em 6 horas. Aí, a partir de 6 horas, ele começa a cair, né? Ele vai cair até o mínimo em 96 horas. O infiltrado, se você for imaginar, é a linha azul média. Vamos lá, azul média está aqui. Na 0 hora, ele já é considerado um pouquinho, né? Tem um pouco de hiperemia. Aí, depois de 2 horas, o infiltrado tá lá em cima e aí já começa a cair, né? A partir de 6 horas. Já agora, hiperemia. Esse é o infiltrado, gente. Isso é... tá, peraí. Voltando um pouquinho. Ficou um pouco escuro, claro. Tá. Essa aqui é a hiperemia. A hiperemia chega no máximo em 2 horas, né? Hiperemia em 80 em 2 horas e começa a cair a partir de 2 horas. E o infiltrado tá aqui. Ele, depois de 2 horas, chega em 20. Depois de 6 horas, ele está em 70 e chega a 90%, 90 de força em 24 horas. Depois ele cai rapidamente. Então, só para seguir mais ou menos o que foi visto. A característica histológica dos granulomas. Granuloma imunogênico. Estrutura organizada. Macrófagos transformados em células epitelioides justapostas. Células gigantes multinucleadas por fusão de macrófagos. Coroa linfocitária periférica, eosinófilos em contato com agente e fibrose centrípeta progressiva. Exemplo, granulomas em torno dos ovos de S. manzoni. Granuloma não imunogênico. Reação de corpo estranho. Macrófagos sem transformações epitelioides, células gigantes multinucleadas presentes, ausência da organização linfocitária e dimensões reduzidas, fibrose mínima. Exemplo, reação a partículas de Cefadex. A comparação entre esses 2 tipos de granulomas evidencia o papel fundamental da resposta imunitária celular na modulação da resposta granulomatosa, influenciando a organização estrutural, dimensional e evolução fibriótica. Integração dos modelos experimentais. Relevância translacional. Os modelos experimentais escritos constituem ferramenta indispensável para a compreensão da fisiopatologia inflamatória e para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. A integração de abordagens clássicas
histologia, bioquímica com tecnologias avançadas, genoma, proteômica, imagiologia intravitral, proporciona visão multidimensional do processo inflamatório. A evolução contínua dessas metodologias experimentais, incluindo modelos humanizados, órgãos em chip e análise de célula única, promete aprofundar ainda mais o conhecimento sobre os mecanismos moleculares da inflamação. Essa compreensão é fundamental para o desenvolvimento racional de terapias anti-inflamatórias mais eficazes e seguras. Acabamos por aqui, espero vocês na próxima aula. Um abraço. Tem que digitar.